Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus fala dos falsos profetas, ou seja, daqueles que ensinam coisas erradas, porque a falsa profecia, ela tende sempre a ser instrumento do demônio. Vai ser adversário da obra de Deus e, principalmente, vai ser divisor desta mesma obra. Por isso que nós precisamos aprender a discernir o que vem do verdadeiro profeta e o que vem do falso profeta. O que é verdadeiramente uma profecia de Deus e o que é ilusões que vêm até nós para tentar nos seduzir e nos desviar do verdadeiro caminho. Por isso, quando Jesus Cristo fala desses falsos profetas, Ele está nos chamando a atenção sobre o munus profético que todo cristão deve exercer. Todos nós somos profetas, e o profeta é aquele que tem o dever de denunciar o erro, curar o erro e principalmente anunciar a verdade. Por isso que Jesus ele vai dar aqueles exemplos, dizendo que os falsos profetas, eles vêm vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, ou seja, eles vêm de uma forma muito sutil, vêm de uma forma a tentar não nos assustar, mas por dentro são lobos ferozes, porque quando eles conseguem nos seduzir, eles acabam com a nossa vida. É esse cuidado que nós precisamos ter diante daquilo que é a verdadeira profecia, daquilo que é a moção do Espírito Santo que conduz a igreja. E é por isso que Jesus Cristo também vai dar um outro exemplo e vai dizer que nós os conheceremos, esses maus profetas, esses falsos profetas, pelos seus frutos. Por isso nós precisamos aprender a discernir bem aquilo que é a verdadeira profecia. Jesus ele vai dizer: assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, quando Jesus Cristo nos dá este exemplo, Ele está nos chamando a atenção sobre algumas coisas essenciais e necessárias para que nós possamos dar bons frutos. Por isso que nós precisamos, para dar bons frutos, precisamos de 4 coisas essenciais. A primeira coisa que nós precisamos refletir é sobre o lugar onde nós estamos plantados, ou seja, o lugar aonde nós convivemos com as pessoas, porque não tem como viver uma vida de santidade em qualquer lugar. Não tem como viver uma vida cristã vivendo e imerso nas coisas do mundo. Por isso que nós precisamos refletir sobre o lugar aonde nós estamos. Depois, precisamos também refletir sobre o solo em que as nossas raízes, a nossa fé está fundada e se alimentando, que deve ser em Cristo. Ele é o fundamento da nossa vida. Por isso que quando a nossa vida está enraizada em outras coisas, nós perdemos o verdadeiro sentido da nossa vida e começamos a buscar coisas dessa terra, deste mundo.
porque nós começaremos a buscar um alimento para alimentar a nossa sede de sentido e nós vamos continuar ainda sendo frustrados pelas nossas buscas desordenadas. E é isso que nós precisamos ter cuidado. Precisamos refletir sobre aonde está fundada e enraizada a nossa fé, para que nós possamos nos alimentar da seiva sagrada, da divina graça que vem a cada um de nós por meio do próprio Cristo. A terceira coisa que nós precisamos também refletir é sobre a beleza dos nossos frutos, porque a beleza do fruto, ela manifesta e significa a virtude, a excelência das nossas obras. Porque quando nós praticamos boas obras, essas boas obras elas precisam realmente ser fundamentadas na virtude, naquilo que é o bom comportamento e principalmente naquilo que é o entendimento sobre a excelência de todas as coisas. Por isso que nós precisamos fazer boas obras, precisamos exercitar essas virtudes para que essas virtudes elas possam ir sendo cada vez mais fundamentadas na nossa natureza e assim possamos realmente ser essa expressão de virtude para o mundo, ou seja, ser um sinal de Cristo para o mundo. Porque toda virtude é uma vivência, uma expressão daquilo que é a vida do próprio Cristo sobre esta terra. E a quarta coisa é o sabor das nossas obras, o sabor dos nossos frutos. E o que dá um bom sabor ao nosso fruto, às nossas obras, são as intenções que nós colocamos naquilo que nós fazemos. Se a nossa intenção é boa, se a nossa intenção é santa, as nossas obras, elas serão não só belas, mas também saborosas ao paladar das pessoas. As nossas obras serão realmente um sinal de Deus, serão um canal da graça para todos aqueles que se alimentarem dessas obras e poderão ter uma experiência com o próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre esta realidade, para que nós possamos ser um bom profeta, para que nós possamos ser uma boa árvore, nós precisamos justamente disso. Precisamos aprender a discernir sobre o lugar aonde nós convivemos. Depois, aonde está enraizada a nossa fé. Se as nossas obras estão sendo belas, estão sendo boas, e o que está motivando as nossas obras? Quais são as intenções que estão por trás das nossas obras? São essas coisas que nos tornam verdadeiros profetas. São essas coisas que mostram, que permitem com que o Espírito Santo haja através da nossa vida. E é dessa forma que nós vamos descobrindo os falsos profetas. Porque o falso profeta, ele tem uma vida dupla, ele convive nos dois lados, no lado religioso e no lado mundano. O falso profeta, ele não está com a sua fé enraizada em Jesus Cristo, mas ele vive da sua própria vontade, do seu próprio esforço. A sua crença, a sua confiança, a sua segurança está nas suas próprias forças ou em coisas materiais, coisas deste mundo que são passageiras, e a sua fé não está fundada em Cristo. Por isso que ele se vê sempre vazio e precisa estar acumulando cada vez mais coisas para se sentir pleno. Depois, o falso profeta, as obras deles podem até parecer boas, mas as intenções que estão por trás dessas obras mostram que essas obras não são obras de santidade, mas são obras de perdição para as almas. Por isso que precisamos ter essa docilidade para olhar para a nossa vida, fazer o nosso exame de consciência, para que nós possamos realmente purificar as malícias, purificar as desordens, para que possamos ser verdadeiros profetas que proclamam a verdade para o mundo,
que buscam cada vez mais fazer a vontade de Deus, que têm frutos verdadeiramente segundo o coração de Deus, que são esses frutos bons, belos e saborosos, enriquecidos com uma verdadeira reta intenção de adorar a Deus e de salvar as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.